A gente segue trazendo aqui a repercussão da operação de hoje da Polícia Federal, determinada pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF. Análise agora de José Maria Trindade. Temos 1 minuto e meio, Zé. Pois é, olha, foi surpreendente. E surpreendeu de um lado negativo, em todos os setores aqui. O primeiro a protestar foi o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, que disse que o Ministério Público Federal não teria sido comunicado e não sabia exatamente sobre esta operação requerida pela Polícia Federal e autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes. Mas o Supremo Tribunal Federal mostra que houve um comunicado ao Ministério Público. Na área política, até adversários do presidente Jair Bolsonaro disseram que isso provoca insegurança jurídica. Uma operação assim da Polícia Federal, ela não é uma coisa leve não, viu? Chega muito pesado. É pé na porta, recolhendo todos os celulares, computadores e tudo que a polícia acha que deve recolher. É esta a ordem judicial e não é uma coisa simples, isso na prática, porque além disso há o desgaste moral e o desgaste de imagem. Esses empresários, 8 empresários citados, alguns deles, ou alguns já sabiam, o povo já sabe da alegação política, né? Terão prejuízos de clientes, inclusive, para se ter uma ideia. E quem é que vai pagar por isso? Absolutamente ninguém, né? Eu conversei com setores ali da Presidência da República, o presidente Vitor ficou irritado com esta operação, viu? Já o comentário da Ana também. Antes, rapidinho o convite, participe da nossa enquete. A pergunta é: o presidente Jair Bolsonaro teve bom desempenho na entrevista ao Jornal Nacional? Sim ou não? Já o resultado final. Vamos seguir com a análise da operação de hoje. Ana Paula Henkel, queremos ouvi-la também. Ana, tá com as anotações aí, todas na mão já? Estou com as anotações aqui porque quando nós falamos desses, né, termos jurídicos e Constituição... não somos ninguém na fila do pão, né? Como disse o bom ditado. Então, nós bebemos em fontes que entendem e, né, não precisa ser assim um jurista renomado para entender foro privilegiado e que esses empresários, eles não estão aí sob foro privilegiado e que eles não poderiam estar sob a tutela do Alexandre de Moraes. Mas eu quero trazer aqui uma reportagem da revista Oeste que procurou exatamente essas pessoas envolvidas, né? No campo do direito, como, por exemplo, a procuradora doutora Tameia Danelon, que disse o seguinte: pessoas sem foro privilegiado perante o STF têm de ser investigadas e processadas na primeira instância. Alguém que não tem foro no STF poderá ser processada perante a corte desde que comprovado o envolvimento em crime de um indivíduo com foro. O jurista Dirceu Torrecilhas Ramos, membro da Academia Paulista de Letras Jurídicas, lembra que compete ao Ministério Público Federal apresentar denúncias, dar diligências e exercer o controle externo da atividade policial, segundo determina o artigo 129 da Constituição, e que isso não aconteceu. O jurista Ives Gandra da Silva Martins disse que houve excessos e que o conteúdo das mensagens avaliado por Moraes representa mera opinião política. Aspas, empresários não dão golpe de Estado. Quem teria de fazer isso são as Forças Armadas. E as chances de os militares executarem um plano dessa magnitude é igual a 3 vezes 0. Para finalizar, a advogada Adriana Spengler, professora de Direito Penal, relembra uma decisão do próprio Superior Tribunal de Justiça, o STJ, aspas para a professora. O STJ já entendeu que prints de WhatsApp não podem servir como prova. As medidas expedidas foram arbitrárias, tratou-se de algo desnecessário. E o ex-ministro do STF, o Marco Aurélio Mello, classificou a decisão de Moraes como tempos estranhos, aspas para o ex-ministro. A liberdade de expressão é um princípio constitucional básico em um Estado democrático de direito. Agora você, Diogo Schelp, temos 2 minutos, Schelp. Olha, o ministro Alexandre de Moraes aparentemente criou o crime de pensamento na lei brasileira, né? Ele, que não é legislador nem nada, aparentemente enfiou isso, criou, acrescentou, digamos assim, esse crime no ordenamento jurídico brasileiro. Olha, sabe-se lá por que cargas d'água
um grande empresário nos dias de hoje, ia querer viver numa ditadura. O Zé Maria Trindade fez uma pergunta refletindo ali, reforçando a primeira pergunta que eu tinha feito ao Hang, que vai nessa linha, né? A não ser, claro, que ele seja amigo do rei ou do ditador e tenha absoluta certeza de que vai se dar só bem. O Vladimir Putin na Rússia, por exemplo, tem um monte de amigo empresário que apoia o regime dele, são os chamados oligarcas, né? Estão todos sob sanção financeira dos Estados Unidos, sem poder movimentar suas contas bancárias no exterior. Ou seja, querer uma ditadura num país como o Brasil é uma ideia esdrúxula, né? Mas ter ideia esdrúxula não é crime, né? Crime é, talvez, pôr em prática alguma dessas ideias. Então, o que aconteceu hoje é, sem dúvida nenhuma, um grande abuso, né? Que é essa busca e apreensão nos endereços dos empresários. Lembrando que quando esse episódio veio à tona, quando veio essa reportagem que trouxe essas mensagens privadas à tona, eu disse desde o começo que aquilo era conversa de bar, que eram opiniões, que as pessoas podiam ter essas ideias gostando-se ou não delas, e que isso estava longe de configurar uma conspiração para fazer um golpe no Brasil ou coisa do tipo. Primeiro, porque não aparecem ali as capacidades para isso, né? A questão aí que já foi apontada sobre ter ou não as Forças Armadas ao seu lado, por exemplo. Não há qualquer indício de conspiração em relação a isso. Ou seja, até a intenção não aparece nas mensagens. É apenas mensagens que refletem, como a gente conversou aqui e como conversou também com o Hang, o que poderia ser chamado de conversa de bar. Só que em vez do bar, hoje em dia, né, na era digital, às vezes a mesa de bar é justamente o WhatsApp ou outro aplicativo de mensagem. É realmente algo que veio a público, não vejo problema nisso, também faz parte da imprensa escarafunchar o que pensa a elite política, o que pensa a elite econômica, ou seja lá o que for. Agora, daí a fazer uma operação como essa, sem embasamento nenhum, é realmente algo que vai além do abuso. Roberto Mota, que nos diz, Mota? Esse foi o incidente constitucional do dia. Parece que cada dia há um incidente desses, né? Que envolve uma mistura de questões morais, políticas e jurídicas. Vamos lembrar só, há pouco mais de uma semana atrás, aconteceu um outro incidente desse que levou a Procuradora-Geral da República a dizer que teria havido uma violação do sistema acusatório. Foi uma semana e meia atrás, parece que já foi 2 anos, a gente nem se lembra, tanta coisa acontece. Coisas que são importantes a gente dizer aqui. Esse grupo não era só de bolsonaristas. Existiam nesse grupo pessoas com visões diferentes. Nenhuma dessas pessoas tinha prerrogativa de foro especial. Nenhum jurista conseguiu explicar o envolvimento do Supremo Tribunal Federal nessa ação. Outra coisa que é sempre bom lembrar: opinião não é crime. Por mais feia que seja a opinião, por mais absurda que você acha que ela é, por mais que ela te provoque nojo e desgosto, opinião não é crime. Vale lembrar também o papel triste que um veículo de imprensa teve nisso, promovendo a percepção de que uma opinião trocada num grupo de WhatsApp é crime, é tentativa de golpe. Vamos lembrar, bloqueio das contas bancárias é uma coisa gravíssima, atinge no seio a vida da pessoa. Imagina, quem tem conta para pagar, quem tem filho, isso é uma coisa muito séria. E aí, para encerrar, eu quero lembrar que a gente está num processo de criminalização da opinião, ao mesmo tempo em que a gente passa por um processo de descriminalização de atividades que são realmente criminais. Vamos lembrar episódios recentes, a soltura do famoso André do Rap, vamos lembrar da DPF 635, uma decisão que suspendeu as operações policiais nas favelas do Rio de Janeiro desde junho de 2020. Vamos lembrar, aqui em São Paulo, a invasão de Araçatuba por um grupo, um exército de 20 homens fortemente armados que fez a população da cidade de refém. E por último, e mais importante talvez, vamos lembrar da descondenação muito difícil de entender
de uma pessoa que tinha sido condenada em todas as instâncias da justiça brasileira em 2 processos criminais e que hoje está concorrendo à presidência da República. Para fecharmos então, você, Guilherme Fiuza, suas considerações sobre a ação de hoje, Fiuza. Eu queria saber se o telefone celular do ex-ministro Celso de Mello já foi apreendido. Eu daqui a pouco vou, depois do programa, vou voltar à internet para ver se essa notícia está lá. Porque, por esse critério, o ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Celso de Mello, tem que ser investigado, tem que ter o seu celular apreendido, porque ele disse numa conversa de WhatsApp que o nazismo estava brotando no Brasil nesse momento. E esse juízo absurdo, de alguém que evidentemente está muito distante de qualquer discernimento, ele hoje é a base para que o Supremo e outras instituições, a imprensa também fazendo esse papelão, essa é a base para que possam fazer tudo. É assim, do outro lado tem o nazismo, o nazismo, e aí você pode, diante do nazismo, está voltando aí o Hitler. Então o que a gente faz aí? Então tá bom, então viram super canetas, super togas, porque são todos unidos contra o nazismo. O ex-ministro Celso de Mello fez essa afirmação e, evidentemente, ele é uma pessoa influente, então ministro ainda da Suprema Corte, evidentemente ele deu margem a esse entendimento. Eu quero saber se isso é considerado normal, se esse tipo de conversa no WhatsApp do ex-ministro Celso de Mello pode. E essa que nós vimos agora não pode. Agora, para completar, Vitor, é o seguinte, eu gostaria de perguntar, modestamente, que eu não sou ninguém, mas perguntar à sociedade brasileira, perguntar a quem está nos assistindo, de boa fé e tal. Vocês acham que o Vale Tudo no país foi oficializado? Eu estou fazendo uma pergunta sincera, não é retórica, não. Eu quero saber o seguinte, um ministro da Suprema Corte, que é hoje o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ou seja, aquele que vai presidir a lisura, a segurança e a transparência do processo eleitoral. Ele faz uma ação que eminentes juristas dizem que não cabe, porque os alvos dessa ação não têm foro privilegiado. Ele faz essa ação a partir de uma conversa de WhatsApp. Ele faz essa ação ignorando absolutamente o Ministério Público, a Procuradoria-Geral, que já recentemente, como lembrou o Mota, emitiu esta crítica de que o ministro Alexandre de Moraes feriu o processo acusatório ao simplesmente ignorar a recomendação do Ministério Público e seguir a sua própria vontade. O que é isso? Que regime é esse? Nós tendo visto, nós vimos a posse imperial do ministro Alexandre de Moraes no TSE. Aí eu quero perguntar, essa perguntinha sobre o Vale Tudo eu vou repetir. Só que eu quero perguntar agora a algumas instituições, começando pela Polícia Federal. Eu quero perguntar à gloriosa Polícia Federal, à Direção-Geral da Polícia Federal, às superintendências da Polícia Federal, aos agentes federais aos quais o país tanto deve. Na opinião dos senhores e da instituição, o Vale Tudo foi oficializado? Porque se o Vale Tudo não foi oficializado, os senhores estão, possivelmente, como nós estamos expondo aqui, participando de atos que estão fora das 4 linhas. Os senhores vão se manifestar, os senhores vão reagir, e aí eu quero repetir essa pergunta. O Senado eu não vou falar, porque eu não espero nada do Senado. Covarde. Mas eu quero repetir a pergunta ao Poder Judiciário. Nós vimos recentemente aqui o desembargador Sebastião Coelho fazendo uma crítica ponderada, serena, a este ambiente de perseguição, este ambiente de animosidade trazido pelo atual presidente do TSE. Eu quero perguntar a todo o Poder Judiciário, a totalidade do Poder Judiciário, juízes, desembargadores, etc. Os senhores acham que está oficializado o Vale Tudo? Os senhores acham que está correto um ministro sozinho ir para cima, bloqueando contas,
quebrando sigilos pessoais. Os senhores acham que isso é compatível com um regime democrático, com alvos que não têm foro privilegiado? Os senhores acham que isso está tramitando da forma correta? Os senhores acham, senhores juízes, embargadores, representantes do poder judiciário brasileiro, os senhores acham que está correto um ministro sozinho ignorar o poder do Ministério Público, ignorar a Procuradoria-Geral da República? É uma pergunta sincera, porque eu quero dizer o seguinte: se os senhores acharem que está oficializado o Vale Tudo, os senhores se manifestem, os senhores digam, para nós está oficializado o Vale Tudo, porque a sociedade não pode ficar inteira buscando a ética e o cumprimento das leis em liberdade quando já foi oficializado o Vale Tudo e ela ainda não sabe.